Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um estudo de o que é o Espiritismo, aqui inicialmente pelo canal Amigos de Nosso Lar e depois levamos também para o nosso canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. É uma satisfação estarmos aqui novamente para darmos sequência a esse estudo dessa obra tão importante. Estivemos aí 2 semanas ausentes por problemas aí para resolver e acabamos não tendo como fazer o programa, mas estamos aqui de volta para darmos sequência a esse estudo, né, que para a gente, né, para todos nós, é muito enriquecedor. Então vamos lá, sem mais delongas, para continuarmos exatamente de onde paramos, onde é perguntado o seguinte: pelo fato, Kardec inclusive pergunta, né? Pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido direito de cidade na ciência oficial, merecerá ser condenado? É interessante, que ele mesmo responde. Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Realmente, né, pessoal? A gente tem que valorizar, obviamente, a importância da ciência, né, naquilo que ela já comprovou, naquilo que ela já conquistou, naquilo que já está implementado, solidificado, digamos assim, né? Aquilo que já tem já há um conhecimento sólido em suas bases, né? Ciência assim como um todo, mas a gente não pode deixar de lado também que a ciência é feita pelos homens, né, por homens, e que por vezes está condicionada aos humores desses homens, que por vezes obstam ou colocam óbices ao estudo de determinadas questões por mero preconceito, né? Eles fazem um pré-conceito, né? Eles julgam a priori alguma coisa, e às vezes isso acaba fazendo com que o próprio desenvolvimento da ciência acabe sofrendo algum atraso em algumas áreas. Então, sem contar aí que há alguns indivíduos que até desempenham ou desenvolvem certos assuntos, mas a experiência, né, ou o tempo, ou novos estudos provam o contrário. Então, é o que certamente tem ocorrido nesses estudos que têm procurado negar o princípio espiritual. Esse certamente o tempo provará que estavam equivocados, e também temos que reconhecer que há muita coisa sendo feita, embora por vezes não apareça, no sentido de uma certa forma, dar base a alguns postulados que o Espiritismo já nos trouxe, que o Espiritismo defende. Como, por exemplo, a questão da própria sobrevivência da alma, da comunicabilidade dos espíritos, enfim, muita coisa tem sido feita e eu acredito que, com o tempo, as coisas vão aí, tais princípios que o Espiritismo hoje abraça, terão um maior reconhecimento, tá? Então, não se trata nem de 8 e nem de 80, nem de encararmos a ciência como um Deus infalível, mas também não depreciarmos a importância da mesma. Tá? Então, porque muita gente aí, muitos espertalhões, né, tem batido na tecla de que a ciência não é nada, ou que já errou muitas vezes e por isso se deva aceitar qualquer coisa que venha por suas cabeças. Então a gente tem que saber aí dosar, mesmo porque a ciência é algo muito amplo, né? É subdividida em muitas áreas diferentes, umas estão mais adiantadas do que outras, né? Muitos estudos em determinadas áreas estão mais adiantados que outros, né? Mas a tendência, com certeza, é que os princípios basilares da doutrina
se mantenham em alta, né? Claro que volta e meia aparece um ou outro ataque maior a esses princípios, mas parece que não tem surtido aí muito efeito. Bem, vamos ver aqui quem já se encontra aqui conosco, quem já chegou é a Shirley Siqueira, ela que está sempre presente, fala de Poços de Caldas de Minas Gerais, e também a Liliane Santos, que fala lá de Tramandaí, sempre aqui conosco também. Então, aos pouquinhos o pessoal vai se achegando e vamos dar sequência aqui. Caso vocês queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, vocês sabem que a gente está aqui para isso mesmo, né? Claro, sem a menor pretensão de saber responder a todas, mas vamos lá. Prossegue Kardec. Não repeliu ela, como quimeras, tantas descobertas que mais tarde se tornaram título de glória para os seus autores? Kardec aqui lembra, né, que algumas descobertas foram vistas como com desconfiança, foram repelidas, né, pelas academias e depois se mostraram aí verdadeiras, né, se mostraram descobertas com base em princípios científicos bem fundamentados, né, apesar do descrédito pelas quais teriam passado. Então, essa questão humana aí, ela tem que ser levada muito em consideração. Mas, novamente, ciência se faz com estudo, com pesquisa, né, com muito raciocínio, muita lógica. Não é qualquer um que apareça que pode se colocar acima da ciência. Isso a gente tem que sempre levar em consideração. Como vocês estão vendo aí, nós estamos nesse trabalho, que não é de agora, né? De desmascaramento de alguns charlatães que andam por aí, e esses geralmente se colocam acima da ciência, né, trazendo revelações, entre aspas, aí, muitas aspas, retumbantes sobre astronomia, sobre vida em outros planetas, sobre contatos com possíveis extraterrestres, sem base nenhuma. É tudo, ó, como eu digo, muita garganta e pouca prova. Né? E a primeira coisa que eles fazem é o seguinte, né? Eles montam as teorias da conspiração. Porque estão escondendo da gente? Porque a NASA isso, que a NASA aquilo. E a gente sabe, né, que não é bem assim, né? São apenas argumentos de autoridade que eles se utilizam para parecerem estar certos e que essas verdades estariam sendo aí encobridas, né, ou encobertas, melhor dizendo, encobertas por alguns outros interesses. Isso tudo é chavão, isso tudo é tática, né, para parecerem certos, uma vez que lhes faltam provas daquilo que afirmam. Então vamos continuar aqui. Não foi devido a um parecer do nosso próprio. Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo sábio que a França se absteve da iniciativa do vapor? Então ele lembra aqui, né, que quando surgiu a questão da invenção de máquinas a vapor, isso sofreu uma resistência, né? E depois a máquina a vapor se tornou aí algo muito importante aí no desenvolvimento, inclusive, dos transportes, como o trem, por exemplo. Prossegue Kardec. Quando Fulton veio ao campo de Bolonha apresentar o seu plano a Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto, não decidiu este que aquilo era uma utopia com que se não devia ocupar? Então, essa é a parte humana, né? Quer dizer, indivíduos que não estudaram suficientemente já condenam aquilo que desconhecem. Tá? Continuando, devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que sejam justificados os epítetos triviais que, à força de mau gosto, certas pessoas se comprazem em prodigalizar-lhes? Certo que não.
Não há pessoa sensata que não faça justiça ao seu saber eminente, sem contudo deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, que as suas sentenças não estão isentas de apelação, sobretudo no que se refere a ideias novas. Então, vejo aí que, ao contrário dos espertalhões aos quais eu me referi, Kardec não deprecia, né, os cientistas, as academias, nada disso, né? Mas ele fala que, vez ou outra, né, essa parte humana acaba interferindo aí no julgamento correto de algumas coisas, algumas ideias novas, algumas invenções, algumas descobertas. Continuando, admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis. Aí, o cético, né? Fazendo a pergunta. Admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis. Mas não é menos verdade que, em virtude do seu saber, sua opinião vale alguma coisa e que, se ela estivesse do vosso lado, daria grande peso ao vosso sistema. Realmente, né? E Kardec vai concordar com isso, dizendo o seguinte: concordai também que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Se quiserdes edificar uma casa, confiareis esse trabalho a um músico? Se estiverdes enfermo, far-vos-eis sangrar por um arquiteto? Quando estáis a braços com um processo, ides consultar um dançarino? Finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, alguém irá pedir a solução a um químico ou a um astrônomo? Não, cada um tem a sua especialidade. Então, realmente, né, muita gente aí falando fora da sua especialidade, no caso aí do espiritismo, né, e estariam incorrendo, né, em erro em falar de coisas que desconhecem. É por isso que nós temos procurado aí, ao falarmos, por exemplo, da ufologia, de lermos bastante, né, verificarmos o que diz um lado, diz o outro, para que a gente possa realmente levar para vocês informações que realmente sejam importantes para a análise, né? Porque geralmente os ufólogos ou os simpatizantes da ufologia sempre alegam isso, né? Que há muito preconceito. Mas é por que que há esse preconceito? Não é porque haja má vontade, como aconteceu com o espiritismo. É porque já se verificou que eles apelam para uma série de truques, uma série de afirmações que não correspondem, né, à realidade. Provas, quer dizer, provas falsas, né? Que eles apresentam provas que, na verdade, são falsas. E quando representantes da ciência levem alguma coisa para ser analisada por cientistas, por laboratórios, por gente especializada, eles sempre se negam. Já mostrei para vocês aqui vários casos assim, né? No caso dos implantes. O papa dos implantes, que era aquele americano o Lair, né, que eu mostrei para vocês, quando foi convidado a levar a um laboratório esse material, ele simplesmente, quer dizer, ele até levou, recebeu o resultado, mas não mostrou o resultado. Né? Porque o combinado foi o seguinte: tá bom, o senhor está aí dizendo que esses implantes são alienígenas, que não são material, não é material orgânico, etc, etc. Então tá, então o senhor vai lá no laboratório X, que a gente está indicando, e manda analisar. Ele fez isso. Só que depois ele pegou o resultado e não os apresentou. Não apresentou esse resultado. Quer dizer, não adiantou nada, né? E ficou dito pelo não dito. E na ufologia eles trabalham assim, eles lançam a notícia. Então aquilo tem uma repercussão muito grande. Mas depois, quando a coisa é vista, quando aquilo ali é desmascarado, não aparece em lugar nenhum. Então, para a população, ficou a ideia de que
realmente houve um avistamento, que houve um contato, que houve isso, que houve aquilo, que houve abdução, que houve implante na cabeça das pessoas, chips que os ETs colocaram, né? E depois, quando aquilo é desmascarado, quando aquilo não aparece uma linha sequer. Então, isso vai alimentando no imaginário popular de que os ufólogos estão cheios de provas por aí e, na verdade, não tem prova nenhuma. Né? E nos casos em que se conseguiu um aprofundamento maior, foi visto que ou a história era mal contada, ou eram indivíduos com problemas psiquiátricos, ou era uma fraude mesmo, ou era apenas blá, 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 etc, etc, etc. Né? Bem, então vamos lá. Estamos chegando já... Ainda tem um pouquinho, né? Mas falta alguns minutinhos. Vamos lá. Então, Kardec diz ali, né? Cada um tem a sua especialidade. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode, à vontade, manipular. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Então, Kardec aqui está ressaltando que as ciências que nós conhecemos manipulam, lidam com a matéria. Pois bem, isso nós sabemos. Aí ele diz o seguinte: os do espiritismo têm como agentes inteligências que têm independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos. Por isso, eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos, e desde então ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita. Exatamente, que um problema é do método. Os materialistas acham que, ao investigar a fenomenologia mediúnica, tem que ser como é nos laboratórios. Só que eles se esquecem, digamos assim, que não estão lidando com substâncias químicas ou agentes físicos, e sim com inteligências. Então, justamente pela inadequação do método, então acabam não chegando a lugar algum. Continuando. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos, como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida como devia sê-lo, porque agiu visando uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação juízo temerário que o tempo se encarregou de ir emendando diariamente, como já tem emendado outros. E, aqueles que o preferiram, restará a vergonha do erro de se haver levianamente pronunciado contra o poder infinito do Criador. As corporações sábias não podem nem jamais poderão pronunciar-se nesta questão. Ela está tão fora dos limites do seu domínio como a de decretar se Deus existe ou não. É, pois, um erro fazê-las juiz dela. Então, ele ressalta justamente isso que ele disse anteriormente, né? Que não há a competência da maioria desses indivíduos para falar de algo que desconhecem. Pelo Espiritismo ser algo inteiramente novo, né, que nunca havia sido estudado anteriormente. Embora, obviamente, que os fenômenos mediúnicos já existissem desde o surgimento da humanidade. O Espiritismo é uma questão de crença pessoal, que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, embora ele fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. Então, é algo que se quer aí controlar, enquanto que, na verdade, é algo incontrolável. Quando a opinião pública se tiver formada a respeito, os membros dessas corporações a aceitarão sob o poder dos fatos. Deixai passar essa geração, levando os prejuízos do seu obstinado amor próprio, e vereis que se há de dar com o Espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades, tão combatidas de que hoje seria ridículo duvidar. Então, a gente está falando aqui em termos científicos, né? Kardec, obviamente, não está falando das fantasias do espiritualismo, esse espiritualismo que eu ando mostrando para vocês, com as suas fantasias, com as suas crendices, né? Obviamente que isso até hoje, muito pelo contrário, a cada dia que passa, está cada vez mais desmoralizado, né? Mas ele está falando justamente, né, das conquistas da ciência. Hoje chamam loucos aos crentes, amanhã será a vez dos que não crerem.
foi o mesmo que se deu com os que acreditavam no movimento de rotação da Terra. Novamente, está falando de fenômenos físicos, né? Nem todos os sábios, porém, julgaram do mesmo modo. E notai que agora chamo sábios aos homens de estudo e saber, tenham ou não um título oficial. Muitos fizeram o seguinte raciocínio: não há efeito sem causa, e os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução dos mais difíceis problemas. Então, Kardec está dizendo aqui, né, que os efeitos que são observados nos fenômenos mediúnicos são a sua maior comprovação, né, porque são efeitos inteligentes e, sendo efeitos inteligentes, teria que ter uma causa inteligente. Prossegue. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido sua serva, ele chamasse visionária e louca, quando esta lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos sem conhecer a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha elétrica. Então, o que falta é essa atenção aos detalhes, né? Newton prestou atenção à queda da maçã. Já o Galvani, né, quase ignorou, né, o fato das rãs ali dançarem no prato. Isso poderia, né, ter atrapalhado os seus experimentos, né, que acabaram ocasionando, né, a invenção da pilha elétrica. O fenômeno burlescamente designado sob o nome de dança das mesas, e aí Kardec está falando do fenômeno mediúnico, não é mais ridículo que a dança das rãs, e talvez encerre alguns desses segredos da natureza, que, quando se tem a chave para explicá-los, revolucionam a humanidade. Então, o Espiritismo é uma ciência relativamente nova, né? E ainda luta por esse reconhecimento aí. Prosseguindo então, eles disseram ainda: já que tanta gente se ocupa com eles e homens notáveis fizeram deles objeto do seu estudo, é preciso que alguma coisa de verdade se encontre em tais fenômenos. Uma ilusão, uma farsa, se o quiserem, não pode ter esse caráter de generalidade. Seria divertimento para certo círculo, para certa sociedade, mas não daria a volta ao mundo. Guardemo-nos, pois, de negar a possibilidade do que não compreendemos, com receio de receber mais cedo ou mais tarde o desmentido que desabonaria nossa perspicácia. Né? Então, claro, nós não podemos ser levianos, né, de negar peremptoriamente, né, alguma coisa como inexistente. Mas aquilo tem que mostrar algum fundamento, tem que mostrar alguma base, né? E isso tem que passar por estudos, tem que passar por análises. Não é assim, né? Novamente estou me reportando aqui, né, a pessoas que acham que qualquer coisa deva ser aceita, que é no estalar de dedos, porque elas acham isso, a ciência tem que abraçar. Não. É um processo que também não é tão simples assim. Tá? Para mais uma pergunta, mais um comentário, e também uma pergunta do cético. Perfeitamente, eis aí um sábio raciocinando com sabedoria e prudência, e sem ser sábio, eu penso igualmente. Notai, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual é a base em que se firma a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, na sua comunicação conosco? Perceba que o cético já começa a reconhecer em Kardec, né, uma sapiência acima do normal, né? E faz essa pergunta: qual é a base em que se firma a crença na existência dos espíritos? E aí Kardec responde: essa crença apoia-se sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu próprio não a adotei, senão depois de meticuloso exame. Vejam, né, aquilo que nós sempre relembramos aqui, a postura de Allan Kardec. Qual foi a postura de Allan Kardec? Foi de acreditar imediato, porque fulano falou, porque saiu no jornal, porque saiu na revista, porque
ele já simpatizava com a ideia. Não é assim que geralmente acontece, né? Geralmente é assim. As pessoas acreditam porque leram, acreditam porque ouviram falar, acreditam porque deu no jornal, acreditam porque deu na televisão. Mas é assim que a gente deve se comportar? Não. A posição natural de todos nós deve ser qual? A de céticos. O ceticismo. Não estamos falando do ceticismo doentio, o que nega a priori. Estamos falando de termos certa desconfiança, de não aceitarmos de primeira, de procurarmos pesquisar, de procurarmos estudar, de procurarmos analisar, procurar a opinião de gente séria, procurar a opinião de especialistas quando necessário, né? Investigar, comparar, ver se aquilo faz sentido, né? Enfim, né? É todo um trabalho intelectual. E aí Kardec admite, eu próprio não a adotei senão depois de meticuloso exame. Continua ele, tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei essa nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Olha só. Só eu pergunto, né? Quantos enganos não seriam deixados de lado se as pessoas, de maneira geral, adotassem essa mesma postura e esse mesmo critério, né? Não teríamos aí tantos enganos, inclusive no próprio espiritualismo. Vocês viram lá no nosso estudo sobre Saint-Germain, na Rai TV ontem, né? Saint-Germain, o novo governador da Terra. Vocês viram lá a origem? Vocês viram o tipo de gente que criou essa história toda? Pessoas que sabiam que aquelas suas informações não teriam ter como ser checadas naquele tempo. Inventaram coisas. É inacreditável, né? Fica difícil até de acreditar, né? Mas esses ícones do espiritualismo, né, são pródigos nisso daí, principalmente os de épocas passadas. E os de hoje, pessoal, eles exploram a ignorância e a preguiça das pessoas, porque hoje basta você saber lidar com a internet, pronto, né? Claro, você vai ter que ler um bocadinho, porque de primeira você não vai achar as coisas de primeira, né? Mas, por exemplo, se não achar na internet, você vai saber que livro que trata daquele assunto, né? Então, hoje, por exemplo, se sabe que aqueles mestres que eles dizem da fraternidade branca não existem como eles diziam que existiam. Que os tais mestres andavam pelos Himalaias, pelo Tibete, pela Índia, que todos os conheciam. E aí, com o passar do tempo e com, né, a possibilidade das pessoas até de se transportarem até lá, porque na época não tinha nem avião, pessoal. E era tudo de navio. Imagina você chegar de navio lá, eram regiões inóspitas, de difícil acesso. Caríssimo para chegar até lá. Hoje não, né? Claro, as coisas ainda têm um custo, óbvio, mas está muito mais fácil de hoje um indivíduo aqui, ali da Europa, ir até o Tibete, até os Himalaias, e até a Índia. E aí, uma vez que isso foi possível, né, perguntaram lá, ô fulano, você conhece quem é esse tal de Kutume aí? Quem é esse tal mestre Moria? Esse Saint-Germain aí? E aí a conclusão que chegaram,
Eles não existem, como dizia, né, o engraçado Padre Quevedo. História para boi dormir. Helena Blavatsky foi uma mulher extremamente fantasiosa, imaginosa. E o que ela queria é lucrar mesmo, porque ela queria fazer fama e viver daquilo. Porque ela era de família rica, mas depois a família perdeu tudo. Ela chegou a passar alguns apertos. Mas aí ela começou a cobrar. Isso os simpatizantes, né, desse espiritualismo esotérico, ocultista, isso eles não dizem, isso eles ocultam. Né? Ela, inclusive, chegou a fundar, a Helena Blavatsky chegou a fundar um centro espírita lá no Egito. Ela viu que aquilo não ia, né, lhe render nada e logo depois já estava falando mal do espiritismo. Já estava dizendo que espíritos não se comunicam, que na verdade são cascões astrais, que aquilo era uma ilusão. Né? E aí fundou a Sociedade Teosófica, né? Começou a cobrar por consultas, né? Escrevia livros, mas esses livros eram remendos de ideias já existentes, né? Que ela ia acrescentando à teosofia, inclusive livros de realismo fantástico. Teses que não foram feitas para serem acreditadas como sendo reais, né? de fenômenos reais. Inclusive a questão mesmo, né, de Agartha, né, de Terra Oca, que era tudo da fantasia do realismo fantástico, que é uma literatura que explodiu na Europa, né? Só que ela costumava dizer que, na verdade, eram indivíduos inspirados, que eles estavam trazendo revelações sem se aperceberem. Olha que espertinha. E aí nós temos os filhotes até hoje, né? Só que esses filhotes, às vezes, não se mostram, eles não se apresentam como teosofistas, mas a ideia ficou. A teosofia, na verdade, ela tem pouquíssimos adeptos, mas essas ideias estão aí até hoje, alimentando esses grupos espiritualistas, desses espertalhões aí. Alguns são até ingênuos, né? Alguns são pessoas ingênuas que até acreditam naquilo ali, mas tem muitos espertalhões, né, que não só esse que a gente está falando, mas no movimento espiritualista aí, com seus Ligue Já, né, tem vários aí que passaram, né, astrólogos, né, esse povo todo, movimento da Nova Era, que é um filhote também né, das ideias da teosofia, né? Uma série de seitas, movimentos, filosofias, entre aspas, espiritualistas aí, são baseadas em fundamentos ridículos, né? Coisas completamente fantasiosas, sem embasamento nenhum. Então, isso atrasa também o nosso lado, porque quem não conhece a diferença entre espiritismo e espiritualismo, acha que o espiritismo faz parte dessa maluquice toda. Então vejam, pessoal, como é importante o trabalho de você separar o joio do trigo. Como é importante nós dizermos, olha, gente, o Espiritismo ensina isso e essas outras correntes ensinam aquilo. Porque se você misturar, se o Espiritismo se misturar com isso, será a sua morte. Aí vai cair em completo descrédito. Então, fiquemos com Kardec, tenhamos aí todo o cuidado com o que chega em termos de literatura mediúnica, porque o caminho pode ficar complicado, quer dizer, já está complicado, vai ficar mais complicado ainda, porque cada vez mais esses espíritos inferiores estão chegando nos seus objetivos, porque a coisa está cada vez mais exótica, cada vez mais apelativa. Vocês estão vendo aí, eu estou mostrando para vocês como que eles estão ousados, fazendo afirmações ousadas, e não é só o falso médium lá, não. Mostrei lá a doutora médium, essa aí está
já está lucrando absurdos. Já está fazendo congressos aí com a entrada de R$ 800, 800, R$ 900. Ela, obviamente, abandonou o movimento espírita, né? Porque ela viu que ali ela só utilizou como um trampolim, assim como também o outro lá, que escreveu lá aqueles livros que misturam espiritismo com umbanda, o Robson, né? Então, é isso. Né? É contra essa mentalidade, contra essas imposturas que a gente aqui pequenininho está tentando fazer frente. Sem recurso, dificuldade até para vender os livros. É isso aí. Essa é a paga que nós temos. E quem engana, quem ganha dinheiro, quem conta mentira, tá aí, ó. Estão nadando. Estão nadando na mufunfa, como diz no popular. Daí, pessoal, vocês veem como é ainda o nosso mundo. Quem fala a verdade é castigado. Não estou falando que sou só eu, não, tá, pessoal? Não estou me vitimizando, não. É só pegar os divulgadores espíritas sérios e vocês vão ver a mesma situação. Né? Enquanto o movimento espírita sério tira do bolso, esse movimento aí de enganadores entra no bolso deles. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai fazer eu e mais alguns companheiros estamos reabrindo um centro espírita na cidade de São Gonçalo. Estava fechado. Então nós estamos só esperando uma questão bancária, né, para que eles liberem um Pix para que a gente possa começar a arrecadar. Então a gente obviamente vai pedir aqui no canal, né, que vocês, enfim, deem qualquer quantia, R$ 1, R$ 5, porque de pouquinho em pouquinho, né? Vamos inclusive trazer filmagens, tá? Vamos mostrar aqui o CNPJ, vamos dar o endereço, tudo certinho, tudo transparente. Mas pergunte para mim se eu tenho alguma esperança de que a gente que vai ser assim muito tranquilo. Mas as pessoas dão R$ 800 para o Congresso, onde só vão ouvir mentira. As pessoas pagam para ser enganadas. E elas não dão um tostão para quem vai tirá-las do engano. É esse o mundo de regeneração que o pessoal anda dizendo por aí? Estamos longe ou perto? Estou dando apenas um exemplo, né? Basta a gente sair de casa que a gente vê que regeneração está bem longe. Apesar dos avanços, reconhecemos os avanços, mas a cabeça das pessoas está muito distante, né, de algo que vá aproximá-las realmente de merecerem um mundo melhor, né? Infelizmente, a grande maioria, salvo aí raríssimas exceções. Bem, pessoal, deixa eu ver aqui que vocês estão comentando. Deixa eu ver quem mais chegou aqui, né? Liliane Santos dizendo o seguinte, depois eu vou voltar lá, tem uma outra questão. Sobre Saint-Germain, vários canais espiritualistas estão nisso e falam com uma certeza que parece que receberam do próprio a informação. É isso. Eles realmente passam essa ideia de convencimento, de certeza, né? É tudo papo furado. Dá medo de tanto engano que passam aos outros. A Liliane Santos ainda diz o seguinte, foi o caso das múmias dos ETs, que aquele ufólogo mexicano fez todo o teatro, já foi desmentido. Aí, ó. Agora, pergunte de 10 pessoas que ouviram essa notícia, quantas sabem que já foi desmentido? 1, 2 no máximo. Né? O resto tudo está achando que a múmia mexicana é verdadeira, até hoje. Gente, a gente tem até que rir, cara. Vamos lá, continuando.
Liliane Santos também dizendo, recebi até a mensagem sobre o raio rosa. Meu Deus. Tem raio de tudo quanto é cor, né? Sheila Siqueira também, guardiões da humanidade. É muita presunção, né? Um se diz o Avatar, reencarnação de Allan Kardec. Os outros lá que eu citei são os guardiões da humanidade, vão salvar a humanidade toda. São os intermediários dos ETs, do Ashtar-Sheran. Outro dia aí se reuniram o pessoal vestido de Guerra nas Estrelas, vestido de astronauta lá da Guerra das Estrelas, sabe? Nem lembro o que é aquilo. Gente, é um circo, é um verdadeiro circo. É como se, por exemplo, as pessoas estivessem deixando de ir à escola para ir frequentar o circo. Tá igualzinho. O movimento espiritualista aí, né, virou um verdadeiro circo, né? E a escola, né, aquilo que realmente vai ensinar, aquilo que realmente vai fazer a diferença, estão aí as moscas vazias, dando até teia de aranha. A Eliane Santos dizendo o seguinte, mas Deus sabe que é verdade, vão receber pelo que estão plantando. Isso sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida disso. Sheila Siqueira dizendo o seguinte, Arthur, não se esqueça que graças aos grãos de areia se formam as montanhas. Continue nesse trabalho maravilhoso de desmistificar esses impostores. Não, com certeza, nós não vamos existir de maneira nenhuma, mas, né, que é complicado porque, né, a gente não recebe nenhum apoio. Claro, a gente recebe o apoio de alguns no movimento espírita, né, tanto é que cada vez mais espaço nos tem sido dado, não podemos reclamar, mas frente ao poderio dos enganadores ainda é algo bastante tímido, né? Realmente há uma preferência pela mentira e pela fantasia. A verdade dói, a verdade dói. Ninguém quer também se incomodar, né? É o egoísmo. Se dão de ombros, né? Tem milhares aí sendo enganados, não estou nem aí. O problema, o importante é que eu não estou sendo enganado. É assim que as pessoas pensam. Elas não são capazes de projetar, não. Poxa, isso realmente é muito sério. Eu vou tentar contribuir de uma certa maneira para reforçar isso daí, porque eu não quero ver pessoas sendo enganadas. Mas não, né? Realmente é complicado. Bem, pessoal, deixa aqui tirar. Vamos parar aqui exatamente nesse ponto. No nosso próximo estudo, a gente vai dar continuidade ao estudo de O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Este que foi o nosso 23º programa. E quinta-feira que vem estaremos de volta no nosso 24º programa, aqui pelo Amigos de Nosso Lar, com o estudo de O que é o Espiritismo. E vou ver muito brevemente o dia e horário para a gente continuar, né, a tratar do tema lá do falso médium, porque retiramos quase mais de 1 hora de gravações, mas só comentamos 19. Mas queremos fazer com calma mesmo, né, de modo que aquilo fique, né, bem explicadinho, que a gente possa analisar cada frase desses charlatães, né? Para que eles realmente se sintam pressionados a não continuarem. Quem sabe, né? O sininho lá da consciência não soa, né? E eles desistem aí de estar enganando as pessoas. Bem, pessoal, então agradecemos aí a vocês e nos vemos muito brevemente, tanto aqui no canal Amigos do Nosso Lar, como também lá no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma boa noite, bom descanso e até a próxima, pessoal. Estamos juntos aí. Tchau, tchau.